Se você teve infância, com certeza assistiu e se divertiu bastante com alguns episódios da Peppa. Mas será que você notou todos os pequenos detalhes escondidos? No episódio sobre cantigas infantis, a gente consegue notar um erro de continuidade que poucas pessoas viram. Quando as crianças saem da escola para entoarem a cantiga do Danny Cão, vemos que elas fazem uma fila única. E note que na sequência estão Danny, Peppa, Pedro e depois deles tem mais 4 crianças amigas da Peppa, pra só depois a gente ver o George. Só que depois que Danny começa a cantar e vemos mais uma vez a fila das crianças, parece que alguém da animação achou que seria mais legal se o George aparecesse antes de várias outras crianças, ficando logo atrás da Suzy e do Pedro. Isso é o que eu chamo de furar a fila. Esse foi só o primeiro dos 15 erros que a gente separou para esse vídeo. Pega a sua pipoca, tá começando mais um Teen Videos! No episódio sobre conto de fadas, a gente vê que a família Pig vai a pé para casa da vovó. No caminho, eles encontram o Senhor Lobo. E vemos que, como sempre, ele tá com uma roupa roxa utilizando uma camisa social por baixo e uma gravata. Só que quando eles chegam, o Senhor Lobo tá lá. E a gente pode ver que ele almoça junto com todos. E nessa hora, veja que a camisa e a gravata roxa desapareceram como em um passe de mágica. Além disso, a gente vê um outro erro, dessa vez envolvendo o almoço da família. Vemos o vovô Pig colocando no meio da mesa da cozinha uma quantidade enorme de batatas. E logo na sequência, a cena foca no avô da Peppa e ele fala que ama batatas. E de novo abre para toda a cozinha e vemos que cada um dos personagens está com uma batata para comer em seus pratos e garfos. Só que tanto a travessa em que as batatas estavam como as batatas restantes desapareceram. Eu acho que o Sr. Lobo não estava exagerando quando disse que estava com muita fome, porque a única explicação para isso seria se ele tivesse comido mais 10 e a travessa junto. E para completar o episódio que parece que é um conto de fantasia do início ao fim, a gente vê que na cena seguinte os garfos e batatas que os adultos estavam segurando desapareceram. Parece que a Peppa tem a sua própria história de fantasia, o conto das batatas fantasmas. No episódio Máscaras, a gente vê que a Madame Gazela utiliza sua aula para as crianças fazerem máscaras para elas próprias. E a gente vê um erro de lógica bem estranho. Quando a aula começa, o relógio aponta para as 9 da manhã. Só que poucos segundos depois, quando ela mostra para eles todo o material e as crianças sentam nas mesas, se a gente olhar para o relógio de novo, vamos ver que ele marca 10. Sério, foram só apenas alguns segundos. Não faz sentido que no mundo da Peppa tenha se passado 1 hora só falando aquelas poucas palavras. Se você, assim como a gente, não entendeu nada nessa parte dos relógios, comenta aqui embaixo o hashtag Lama, que é o lugar que a Peppa Pig adora pular. Outra coisa que também não faz muito sentido nesse mesmo episódio é que quando a aula começa, a gente vê que as crianças estão sentadas no chão, enquanto a professora fala sobre as máscaras. Só que como em um passe de mágica, a gente vê que surgem mesas e vários materiais para as crianças confeccionarem suas próprias. E tudo isso acontece no mesmo espaço, como notamos pela presença do mesmo relógio e do móvel onde ficam os dados com as letras. Falando nesses objetos que ficam na classe da Peppa, a gente vê uma coisa intrigante. Desde o início e quando vemos as crianças fazendo suas máscaras, os dados com as letras estão na ponta do balcão que está dentro da sala da escola. E do seu lado está um brinquedo e um copo cheio de lápis de colorir. Só que depois que todas as crianças conseguem finalizar, note que tudo muda de lugar repentinamente, com o brinquedo agora na ponta do balcão e os dados mais pro outro lado. Um erro de continuidade que os nossos olhos atentos acabaram percebendo. Só me faltava essa. Agora vamos comentar um erro de lógica que não é exatamente um erro de animação ou de continuidade, mas mesmo assim entrou pra nossa lista. Na trama em que a gente vê Peppa e George comemorando com Danny o aniversário do pai do cachorrinho, o aniversariante ganha um passeio de barco de presente. E todos saem felizes e bem rapidinho pra irem até o canal pra pegar o barco. O detalhe é que se você parar pra pensar, vai ver que todos entram no carro e vão embora. Só que a casa da família Cão fica com a porta completamente aberta,
Provavelmente, quando eles chegarem, a casa vai estar lotada de patos e outros animais. Então isso é um erro. Nunca faça isso na sua casa, beleza? No mesmo episódio sobre cantigas infantis que a gente já falou aqui no vídeo, notamos um outro erro. A Madame Gazela tá com seu violão, cantando com as crianças as mais diversas canções. Só que uma coisa bizarra acontece. A janela onde estão os números está a uma certa distância da professora da Peppa e dos seus amigos. Só que aproximando a cena da cabeça da Madame Gazela, podemos ver o canto da janela como se estivesse bem pertinho da cabeça da professora. O que não faz o menor sentido, já que esse canto não deveria aparecer de forma alguma. Em Salto de Paraquedas, a gente vê mais uma vez que parece que o negócio do desenho da Peppa não faz muito sentido. Quando Madame Gazela, junto com várias crianças, vai parabenizar a Mamãe Pig por se dispor a pular de um avião para arrecadar dinheiro para consertar o telhado da escola, vemos que ela tá sozinha na porta da sua residência. Só que depois que ela aceita o desafio, como que em um passe de mágica, surgem atrás dela todos os membros da sua família, incluindo o papai, que sequer tinha aparecido no episódio até aquele momento, deixando claro que fazer sentido não é nem de longe uma das prioridades do desenho. Ah, e se você chegou até aqui e é fã de desenhos animados como a gente, então faz um favorzinho, se inscreve aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Aqui a gente tem conteúdo todos os dias. Vai perder? Indo agora pro episódio Táxi da Dona Coelha, a gente percebe mais um erro. Quando a família Pig solicita um táxi, a gente vê que a Dona Coelho tá trabalhando como caixa no supermercado. E existem só 3 pessoas na fila: a Senhora Cão, o Senhor Raposa e a Dona Vaca. E depois de ir e vir várias vezes, a Coelho acaba regressando ao seu primeiro trabalho do supermercado. E quando chega lá, a gente nota que a quantidade de clientes a esperando aumentou muito nesses poucos minutos. Se olharmos bem, vamos ver que agora a Senhora Pônei tá na frente da Dona Vaca. E como a mãe do Pedro Pônei não está grávida, tudo indica que ela provavelmente furou a fila na cara dura, assim como o George no episódio de Cantigas Infantis. Coincidência? Acho que não! Indo agora pro episódio onde toda a família Pig vai à piscina pra nadar e se divertir, notamos alguns erros que poucas pessoas perceberam até agora. Quando a família Coelho chega na piscina, a gente vê que Peppa e George já estão lá, e ao lado do irmão caçula, podemos ver uma das quinas da escada da piscina. Só que quando Peppa cumprimenta Rebecca e Richard Coelho, notamos que assim que os vemos, eles já estão dentro da água. E pior que isso, estão mais longe da escada da piscina do que Peppa e George estavam poucos segundos antes. E só depois de nadarem um pouco é que conseguem chegar perto da Peppa e do George. Isso não tem lógica alguma. Mas calma que essa não é a coisa mais sem sentido que rola no episódio. Vemos Peppa e Rebecca em uma pequena disputa de natação. E assim que elas começam, a gente pode ver que George e Richard ficaram para trás. E os 2 bebês estão dentro da piscina. O detalhe é que assim que elas chegam à borda, adivinha quem já tá lá esperando as 2 garotas? Eles mesmos, George e Richard. E mais que isso, ainda deu tempo deles encherem um regador de jardim e jogarem água nas suas irmãs. Mas como esses 2 garotos conseguiram fazer isso em um espaço tão curto de tempo? Isso é um dos grandes mistérios do mundo de Peppa, provavelmente porque é só mais um erro de lógica. No mesmo episódio, a gente nota algo que nos deixou muito intrigados. Desde o início, a gente pode ver que as portas dos locais onde se troca de roupa possuíam a sequência de cores começando pelo azul, seguido do verde, amarelo e vermelho. Só que quando chegamos ao finalzinho do episódio, podemos deduzir que os animadores esqueceram completamente qual era a sequência. Então eles invertem tudo e colocam dessa vez a primeira cor vermelha. Aí depois vem amarelo, verde e azul. Mais ou menos como se a gente estivesse agora vendo as portas como em um espelho, onde o reflexo nos mostra tudo na ordem invertida. Eu estou cercado de idiotas. E no episódio em que vemos a casa do vovô e da vovó Pig, notamos que George gosta de pizza, mas nem tanto de legumes e verduras, pela cara que ele faz quando servem para ele folhas, 2 pedaços de tomate e um pepino. Só que talvez ele goste mais do que a sua fisionomia indica, já que quando vemos o prato do pequeno porquinho mais uma vez, notamos que ao invés de 2 rodelas de tomate,
Agora só existe uma. Será que o irmão caçula comeu a verdura quando nenhum de nós estava olhando? Essa seria uma boa explicação. E apesar da gente encontrar vários erros no desenho, eu tenho que admitir que isso não me fez gostar menos da série. Pelo contrário, gente, deu ainda mais vontade de assistir, para ver se eu consigo encontrar novos erros. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar aqui com a gente. Valeu e até a próxima!